Olá, esse é o Porquê Entrevista. Hoje o nosso papo é com o economista Felipe Duarte. Ele é economista aqui da subseção dos DIEESE, do Sindicato Metalúrgico Sorocaba. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por falar com a gente aqui, Felipe. Olá, Jonathan, todo o pessoal do Porquê. Agradeço o convite. Bom, Felipe, hoje você veio aqui para ajudar a gente a entender um pouco de economia, alguns termos, algumas coisas de economia que normalmente saem na mídia e que não é muito claro para todo mundo, né? E aí, falando disso, a gente costuma associar a economia com números, com contas, né, com percentual, sempre que se fala de economia, mas a economia é de uma área da área de humanas, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que faz um economista. Bom, a economia é uma ciência social que faz uso do ferramental matemático também para ajudar a compreender as questões que envolvem, sobretudo, consumo e produção na sociedade, né? Mas a economia não é uma física social. A gente acaba tendo essa ideia indevida, porque, de certa forma, ela é vendida por todo um segmento de economistas, que parece que a economia é uma física social e que os seus tópicos são como se fossem dados da natureza, mas, na verdade, não. A economia, ela está aqui para pensar as relações humanas e sociais, né? Então, a função da economia é essa. Muito mais do que conta, muito mais do que número, né? Muito mais do que conta e número. Conta e número é importante? Né? Mas são ferramentas. E aí eu acho que a gente entende muito isso de economia parecer essa coisa só de números, só de matemática, pelo que você falou, né? Tem todo um segmento que acaba trabalhando isso, né? Essa coisa do economês, que a gente brinca muito. Por isso até que a gente está aqui para conversar e entender um pouco melhor algumas coisas. Mas tem muito disso, né? Esse economês, esse linguajar um pouco mais difícil, essa coisa de trabalhar muito em cima dos números, e que a mídia acaba usando muito isso de uma maneira não tão simples para as pessoas entenderem, né? Exato. Tem muito aí do sindicato dos economistas, né? De não querer transformar a economia em algo compreensível. Mas ela, de fato, não é um bicho de 7 cabeças, e são assuntos que diz respeito a todos, que seria bom que todos compreendessem, né? Mas isso acontece em várias profissões, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos advogados também, eles têm o que a gente pode chamar de uma nova língua, né? Mas na economia, sobretudo a linguagem matemática, ela é muito utilizada para dar um distanciamento e tornar o fazer da ciência muitíssimo abstrato. Mas, na verdade, a gente está tratando de coisas que são muito reais e que impactam o dia a dia de todas as pessoas. Outro dia eu vi na internet alguém brincando disso, que aprendeu tanta coisa na escola e que não aprendeu coisas básicas que deveria aprender, né? Sobre PVA, sobre IPTU, sobre inflação. E às vezes a gente acaba não aprendendo algo básico na escola, que acho que não tem esse ensinamento, que chegaria agora, entenderia a economia muito mais fácil, a gente vai se aprendendo algumas coisas, né? E as pessoas tendem a achar que a economia é um bicho de 7 cabeças, essa dificuldade toda, até por causa que você já falou da linguagem. E aí a gente vai tentar entender algumas coisas aqui que estão sempre no nosso dia a dia. Vamos ver se a gente consegue deixar mais claro para as pessoas. Vamos começar falando da inflação, Felipe. O que é esse bicho de 7 cabeças que é a inflação? Bom, a inflação é a medida do poder de compra da moeda. Tá? É o quanto a moeda consegue comprar, porque, para falar de uma forma acessível, né, a inflação ela está diretamente relacionada ao quanto a moeda consegue se converter em outros bens ou serviços, né? Poderia dizer o quanto o meu salário dá para comprar determinados produtos, Exato. ou uma série de produtos, Exato. um grupo de produtos. Exato. E a inflação é aquele fenômeno que faz com que, conforme o tempo vai passando, os bens e serviços crescem de preço, né? Então, a quantidade de moeda que você usava para comprar determinados bens e serviços, você passa a não conseguir mais comprar aquela quantidade, né? E a inflação é esse fenômeno de inflação dos preços, né? De aumento dos preços. A gente costuma dizer de aceleração dos preços. Aí, para tentar tornar a coisa mais acessível, né? Você conseguia comprar um pãozinho com 50 centavos. E agora um pãozinho só pode ser comprado com R$1, por exemplo, né?
O que aconteceu? É o mesmo pão, só que você precisa de mais moeda. Então, houve uma inflação no preço do pão. Passou de 50 centavos para R$1. E aí, teoricamente, a gente deveria ter um salário que acompanhasse esses aumentos de inflação, essa aceleração da inflação. A gente, teoricamente, deveria ter um salário que acompanhasse. Até isso que nas campanhas salariais se briga, né? Para igualar a inflação e ter aumento real para você ter o poder de compra, né? Mais ou menos essa linha. Exato. Porque a ideia, né, de reajustar os salários pela inflação, e a gente acaba usando muito o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPC medido pelo IBGE, é que a gente consiga repor o poder de compra dos salários. E os aumentos reais são tão importantes por quê? Porque eles te dão um pouquinho mais de poder de compra do que só a reposição da inflação, e isso te blinda contra a inflação futura. Então você consegue passar mais tempo sem sofrer com os efeitos inflacionários. Aí você falou de um índice, a gente tem vários tipos de inflação, vários tipos de índice. Explicar, não precisa falar todos os tipos de índice, deve ter bastante, mas explicar os tipos de inflação que a gente tem. O Brasil é até um caso curioso no mundo, porque a gente tem inúmeros índices de inflação, vários índices de inflação que medem diferentes fenômenos de mudanças de preço, né, ou diferentes fenômenos inflacionários. O mais importante, né, que a gente usa de referência, por exemplo, para a definição da Selic, entre outras, é o IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o INPC, que são os dois índices mais importantes, né? A diferença entre eles é que o INPC vai medir ali a inflação para as pessoas que recebem até 5 salários mínimos. Mas a gente tem um grande número de índices de inflação no Brasil, acho que é um resquício até da nossa herança hiperinflacionária, né? Então, o fantasma da inflação não é tão fantasmagórico assim no Brasil, né? Ele ainda é uma coisa que está no nosso imaginário. E isso fecha com aquela sua pergunta, né? Veja bem como a economia é uma ciência social que está tratando da vida das pessoas, né? Quando a gente fala de inflação, a gente está falando diretamente do que a pessoa consegue ou não consumir, né? Se ela vai conseguir ou não comprar o remédio do filho e o iogurte, ou se ela vai ter que deixar de comprar uma coisa ou outra. Eu acho que quem é mais velho tem muito essa noção, porque eu me lembro de ouvir meus pais falando que de manhã custava uma coisa no mercado e à tarde já estava custando outra. Teve essa fase, quando você falou, da superinflação. Aí acho que as pessoas não tinham noção de que é tudo isso que a gente estava falando que estava acontecendo, mas era isso que elas não conseguiam, né? Mudava o preço toda hora. Eu ouvia meus pais falando de pequeno, aquela coisa, já ficou mais caro, já não dá para comprar mais isso. Fazer. Agora... que até desculpa, claro, mas até um fenômeno interessante, né? Que mostra essa relação do que é a inflação, né? Que é a perda do poder de compra do dinheiro. Na época da hiperinflação, o que as pessoas faziam? Recebiam o salário e corriam o mais rapidamente possível no supermercado, no centro da cidade, para poder transformar aquela quantidade de dinheiro em bens e serviços. Por quê? Porque como a hiperinflação galopava diariamente a índices assustadores, né, o que o salário comprava hoje, ele já não comprava mais amanhã. Então era muito importante fazer o quê? Se livrar do dinheiro, transformar isso em coisas para se livrar da hiperinflação. Então é uma doença da moeda, né? A gente costuma dizer isso. Né? Economista adora usar esses paralelos com a biologia e com a física, né? Então a gente chama de doença da moeda. É um problema da moeda. Não, é muito doido isso, né? E aí você falou desses dois índices que são os principais que a gente usa, o INPC e o IPCA. Né? Como é que esses índices são medidos, né? Como é que se faz essa conta aí para chegar para dizer a inflação subiu, a inflação desceu, as coisas ficaram mais caras, menos caras? Como é que faz isso? Como é que funciona? Bom, para ser bem objetivo e não se perder em grandes digressões e tecnicalidades, basicamente, esses índices eles partem de uma outra pesquisa do IBGE, que é a POF, que fixa, né, o orçamento familiar. E, a partir disso, né, esses índices eles são colhidos mensalmente em diferentes capitais ou regiões, importantes regiões metropolitanas,
pelos agentes do IBGE, né, comparando uma série de produtos, e aí é uma grande infinidade de produtos mesmo, por exemplo, tomate, né, e ver quanto variou o preço do tomate numa região metropolitana, né, tendo como base uma rede de supermercados, né, e aí consolidando esses dados para aquela região metropolitana e depois para o Brasil. Né? Então, se junta todos esses dados e aí se faz essa noção. E aí os exato, fatores... do quanto o dinheiro conseguia comprar de tomate mês passado e do quanto ele consegue comprar de tomate esse mês, por exemplo. E aí essa avaliação, essa medição, aí vai dos produtos e serviços também? Também, produtos e serviços educacionais... até mesmo, né, no caso do porquê, né, jornais, né, jornais impressos, revistas, né, tudo isso entra no cálculo. E aí, material escolar. E aí vai ter toda uma variação de clima, de tempo, de situações que aconteçam que influenciam no preço dessas coisas para se mexer nesse índice. Perfeitamente, perfeitamente. Por exemplo, né, o desastre que a gente assistiu no Rio Grande do Sul, né, que afetou a vida de muitas pessoas, ela já foi capturada, por exemplo, pelo INPC. Né? O Rio Grande do Sul, a região metropolitana de Porto Alegre, apresentou um grande movimento, né, um grande aumento no índice inflacionário da região metropolitana. Por quê? Porque está difícil chegar lá, porque é difícil... Porque, primeiro que se perdeu muito da produção local, depois que do ponto de vista logístico, está difícil levar produtos para lá, né? Ou, por exemplo, grandes chuvas que fazem com que a gente perca safra de qualquer tipo de alimento, tende a fazer com que o valor desse alimento suba. Por quê? Porque vai ter menos disponibilidade dele no supermercado, né? E aí, então, isso tende a elevar o preço dos produtos. Então, sim, chuva, muito sol, muita chuva ou pouca chuva, muito sol, pouco sol. Tem até as questões sazonais, né, de produtos que são sazonais, que é aquela época que é época de colheita, época de plantio, fica mais caro quando é época de plantio, mais barato na época de colheita, tem tudo. E até questões externas do país, né? Se tem uma guerra, se tem algum problema em outro país que a gente tem relação comercial, isso afeta tudo também, né? Sim. Por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, afetou a disponibilidade de fertilizantes, porque a Rússia é o mais importante exportador de fertilizantes para o Brasil. Esse fluxo com a guerra foi quase interrompido, né? E isso afetou a agricultura nacional e fez com que os preços se elevassem durante um período. Mas é outra coisa em economia, né? Não são só eventos que realmente ocorreram que têm influência. Muitas vezes eventos, as expectativas de que determinadas coisas ocorram também tende a movimentar os preços da economia, né? E o mercado vive basicamente de expectativa, né? Você tem o boletim Focus do Banco Central, que sai toda segunda-feira, que é basicamente com a expectativa do mercado para saber como é que as coisas vão seguir, né? Se a inflação vai melhorar ou não, como é que fica. Tem muito isso, né? Sim. Eu até queria pôr em perspectiva, né? Porque o mercado em geral é algo muito mais amplo do que o mercado financeiro. Mas sim, o mercado financeiro, em geral, ele é uma grande máquina de colocar preço nas coisas, né? E ele é muito movimentado pelo que irá acontecer. Então, como ele é uma máquina de pôr preço, adivinhar o preço que a coisa vai ter amanhã rende muito dinheiro, né? Então, essa intertemporalidade entre o que é e o que irá acontecer, ou, portanto, as expectativas, movimentam o mercado financeiro. E essa bagunça acaba afetando a vida de todo mundo, né? Fica Exato. Nessa coisa toda. Agora, a gente fala muito, a gente escuta muito, na mídia principalmente, a necessidade de se combater a inflação. Acho que tem sempre isso, a gente vê isso muito, por exemplo, no discurso do presidente Lula, né, que fala que tem que combater a inflação o tempo todo. A gente vê isso no discurso de órgãos que definem outras coisas, como a Selic, que a gente vai falar daqui a pouco, que fala que estamos
trabalhando esse índice porque a gente precisa combater a inflação, né? E como é quem e como se combate essa inflação? Como é que se dá isso? Bom, primeiro, combater a inflação de fato é muito importante, né? Porque imagina, o fenômeno que faz com que o dinheiro perca a sua capacidade de se transformar em outros bens e serviços, incluindo comida, vestimenta, remédios. Então, é muito importante combater esse fenômeno que destrói poder de compra, sobretudo do ponto de vista do trabalhador, porque há um certo nível de rigidez, como a gente acabou de falar aqui, na reposição salarial, né? Costumam até ter datas bases, uma vez ao ano, né? Então, é muito importante ter uma inflação bem comportada para que haja previsibilidade, né? Para que as pessoas consigam planejar a sua vida financeira e material, né? Então, realmente é fundamental combater a inflação, né? Ninguém quer inflação. E aí, quem que combate a inflação? Isso é uma responsabilidade do governo? É isso o presidente, Ministério da Fazenda, é o mercado? Como é que se dá esse combate à inflação? Se pensar assim na prática, de maneira mais simples para se entender. Sim, claro que isso, se for discutir, só um podcast inteiro falando de combate à inflação daria uma série inteira, eu sei disso. Mas para tentar que as pessoas entendam um pouco como é que se dá esse combate, quem deveria combater, como isso acontece. Bom, como o dinheiro, né, o real, por exemplo, né, ele é emitido pelo Estado, é papel do Estado cuidar do poder de compra da moeda. Esse, inclusive, é o mandato do Banco Central, que é o quê? Um órgão público, estatal, fundado exatamente para cuidar da inflação. Dentre outras coisas, né, o mandato principal do Banco Central do Brasil é manter o poder de compra da moeda. Portanto, é combater a inflação, né, ou é manter ela dentro de níveis aceitáveis. E aí, falando desse combate aí, a gente vai falar um pouco, tentar entender um pouco da taxa básica de juros, a tal da Selic, esse bicho de 7 cabeças, né? Acho que 2 semanas atrás, teve a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que eles que decidem essa taxa lá. Meia dúzia de pessoas que sentam lá e discutem, fazem análise de várias coisas. Queria que você explicasse para a gente exatamente aí o que é essa Selic, né? E como é que se define essa taxa. Bom, seria lógico, importante a gente falar de todo um histórico, de toda uma questão institucional, né? Porque, ponto 1, né, o IPCA, ou a inflação, a meta de inflação anual, é definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, no qual sentam o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, né? Bom, eles definem a meta de inflação. Ou seja, eles definem atrás do que o Banco Central vai correr. Perfeito. Qual é o instrumento por meio do qual o Banco Central tenta percorrer essa meta de inflação? E aí depois a gente pode qualificar e conversar sobre se é o melhor instrumento, se é o único instrumento, né? E se ele tem sido bem utilizado. Isso já é um outro papo. Muito importante, né? Mas o Banco Central ele é mandatado a perseguir uma meta de inflação para manter o poder de compra da moeda, e o principal instrumento que ele tem é manipular a taxa de juros, que é a taxa básica de juros da economia, que a gente costuma chamar de taxa Selic, tá? Que é o sistema de liquidação monetária do país. E aí, o que essa taxa faz? O que essa taxa influencia? Né? Porque agora essa taxa está em 10,5 ao ano. Né? O que essa taxa faz? O que significa esse 10,5 ao ano, por exemplo? Bom, essa taxa ela é como se fosse o piso de todas as demais taxas de juros do país. E por que taxa de juros é tão importante? Porque taxa de juros é aquilo que vai determinar a remuneração do crédito.
E o crédito é fundamental na economia capitalista, porque o crédito é a forma de financiar o investimento produtivo. E o investimento produtivo é a mola propulsora da dinâmica da economia capitalista. Então, é como se a taxa Selic ela fosse um interruptor que liga e desliga o investimento produtivo, né? Uma taxa Selic alta, na tentativa de combater a inflação, que efeitos ela causa na economia? Para tentar ser bem simples, bem direto, sem entrar muito em tecnicalidades. No economês. Exato. E é um vício, viu? A gente acaba viciado nesse tipo de linguagem. Altas taxas de juros tendem a desestimular o crédito. Portanto, tendem a desestimular, no curto prazo, o consumo e, no médio e longo prazo, o investimento produtivo. Isso tende a trazer a atividade econômica do país para baixo, ou deprimir a atividade econômica, que a gente, malemar, chama de aumento do PIB, né? Tende a segurar o PIB. Tá? Mal comparando, não é exatamente assim, nem tão direto, mas a ideia é essa. E ao fazer isso, ela tende a diminuir a aceleração do preço dos bens e serviços. Por quê? Porque menos pessoas vão procurar consumir esses bens e serviços. Então, esses preços tendem a refluir, em alguma medida, tá? Isso que eu ia falar, essa é uma cadeia, né? Se as pessoas não têm crédito, elas não consomem, isso não movimenta a economia, não tá comprando coisas, as pessoas investem menos e vira um ciclo. Investem menos, aí isso gera desemprego. Isso que eu ia falar, tem a questão do desemprego. Se tem menos gente consumindo, menos dinheiro circulando, vai afetar vários setores, vários locais vão ser afetados aí, porque não tem esse consumo rodando, né? Exato. Toda essa cadeia. E aí, quando a gente fala de que o crédito fica mais caro, a gente está falando de uma sociedade de trabalhadores, de classe trabalhadora, que normalmente depende do crédito para isso, né? Depende do crédito para consumir, depende do crédito para poder ter as coisas na vida, para poder comprar um carro, para poder comprar uma casa. Tudo isso vai... Às vezes eu estou falando de produtos até mais caros. Às vezes coisas bem mais baratas precisam de um crédito para as pessoas comprarem, né? Exato. O Brasil, ele é uma outra questão aí, né? Uma curiosidade brasileira, né? A gente parcela tudo em 12 vezes no cartão. Isso não é comum em lugar nenhum do mundo, né? E a gente devia estar se perguntando por quê, né? Por que a gente tem que usar o cartão para conseguir consumir? Por que aquele que vive do seu trabalho, ou seja, de vender a sua força de trabalho, e portanto de salário, tem que complementar a sua renda, às vezes, para comprar alimento no supermercado? Porque tem muito supermercado que já está vivendo de vender cartão, né? De se financiarizar. Por que essas pessoas têm que gastar... por que essas pessoas têm que consumir pendurados em crédito? Porque o salário não chega, né? E aí a gente falando de taxa de juros alta, isso vai ficar muito mais caro para as pessoas que estão tendo que consumir dessa maneira, né? E a gente até brinca, a gente vê muita coisa na internet. Outro dia eu vi que tinha um local parcelando o azeite. Parcelando 3 vezes o azeite, porque tá caro o azeite. Você quer consumir um azeite e aí você acaba tendo que parcelar um azeite, né? Muito doido. Inclusive, você já está comprometido aqui, porque a gente vai marcar outra conversa para falar disso, de por que a gente tem que parcelar tanto, por que as pessoas têm essa lógica no Brasil, que você falou que não é comum de a gente parcelar. Isso vai dar uma excelente conversa. Por que o salário não chega, né? Por que o salário não chega? Até o final do mês. Aliás, o Diese normalmente faz a conta de quanto o salário deveria ser para que seja, e é muito maior do que é o salário mínimo hoje, né, Felipe? Muito maior. Cerca de 5 vezes a última vez que eu vi, assim. Que a gente fala basicamente que as pessoas sobrevivem, né? Não vivem com muita limitação, porque com tudo tão caro, que a gente vai para o mercado e vê que tudo tá tão caro. E a gente, como você falou antes, né? A gente está falando do básico, a gente está falando de comer, de se alimentar, de ter acesso à educação. Isso fica
é muito mais complicado. Por isso que às vezes pequenos programas de transferência de renda executam uma transformação gigantesca no nosso país, né? Dada a carência da nossa população. É um pouquinho de dinheiro que a pessoa tem, ela passa a comer 3 vezes por dia. A gente fala isso e parece tão distante falar isso e é uma realidade tão próxima. Aqui de Sorocaba, né? Sorocaba tem isso. Eu não vou lembrar agora dos últimos índices, mas são muitas pessoas aqui. São milhares e milhares de famílias que dependem dessas transferências de renda para conseguir comer. Como a gente está falando do básico. Exato. Isso é muito doido. Felipe, a gente poderia falar muito mais aqui ainda. A gente tem, mas nosso tempo já é mais limitado. Agora, acho que é básico, né? Eu ia te perguntar se o ideal seria taxa de juros baixas e inflação baixa, ou não era tão simples assim, mas acho que você já respondeu isso. Né? Quanto é importante o salário valer o suficiente para as pessoas terem o mínimo de dignidade. E a gente já vai deixar aqui, já combinado, que a gente vai conversar em breve de novo para falar sobre crédito, sobre isso que ficou muito interessante. E eu quero te agradecer, Felipe, por bater um papo com a gente. Acho que as pessoas que acompanharem e que assistirem essa entrevista vão entender bem melhor isso, entender a importância de acompanhar e até a importância de acompanhar a política, né? Porque toda essa discussão acaba na política, acaba lá nos representantes que a gente elege e como que eles vão lidar com a economia e como isso vai afetar diretamente na sua vida, né? A política é central, porque a economia funciona dentro de uma institucionalidade e quem define essa institucionalidade é a danada da política. E é bom a gente lembrar disso, que tem eleição esse ano mesmo, sendo municipal, que a gente tem o poder na mão de decidir quem são os nossos representantes lá, que podem melhorar ou piorar a nossa vida em vários aspectos, né? Exato. Felipe, muito obrigado pela presença, viu? E a gente Eu que volta agradeço, a conversar ainda. Espero ter ajudado aí o pessoal, ter sido claro, né? E agradeço muito. Foi maravilhoso. Gente, a gente fica por aqui. Você pode acompanhar as principais notícias de Sorocaba e região em portalporquê.com.br. Até mais.